paz, meu querido, a paz, povo de Deus. Paz, Senhor. Estamos aqui para trazer uma palavra direto do trono, direto do coração de Deus para você nesta noite. Viemos aqui junto nessa noite para passar uma mensagem maravilhosa que vem daqui, do nosso alimento, né? Com uma pregação que eu acho que cabe para esse momento que nós estamos vivendo, né, amor? Porque a palavra de Deus, a Bíblia fechada, é só um livro. Mas a Bíblia aberta é o próprio Deus falando com você. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você grandemente nesta noite. Verdade, através da revelação da palavra. Porque a própria palavra de Deus é a revelação. Eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo nesta noite. Verdade. Deus vai tocar forte seu coração. De repente você se encontra aí triste, cabisbaixo, pensando em largar tudo, pensando em desistir. Mas Deus nos trouxe aqui nesta noite, porque Deus quer levantar, tirar você desse cativeiro, tirar você dessa situação que você se encontra. E a pregação vai ser sobre o jejum. Porque tem castas de demônios, a Bíblia fala que só sai com jejum e oração. Mas não adianta nada nós, na hora dos nossos problemas, nas horas das nossas dificuldades, nós começarmos a querer orar e jejuar. Nós temos que estar preparado através do jejum e oração, para quando as afrontas vier, os demônios que vêm para nos afrontar, eles vão cair por terra. Verdade. Através do jejum e oração. Verdade. Eu vou ler aqui em Mateus 6,16 sobre o jejum, né? A entrada é como jejuar. Então eu vou ler com vocês aí. Vocês me acompanham em nome de Jesus. Grandioso é o nome do Senhor. Quando jejuardes, não vos mostreis com tristeza, como os hipócritas, porque desfiguraste os seus rostos, a fim de parecerem aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Que está falando o que aqui? Quando a gente faz jejum, automaticamente o nosso corpo, a nossa carne, ela fica fraca. Ela fica fraca, mas o nosso espírito, ele está se fortalecendo, ele vai ficando cada vez mais forte. Então, o que Deus está falando aqui em Mateus 6,16 é que quando nós fazermos um jejum, nós temos que ter fé, nós temos que ter força, um foco espiritual muito grande e não demonstrar nem para as pessoas e nem diante de Deus fraqueza ou vontade de desistir no meio do jejum. Ele fala, não desfalecer o teu rosto. Fazer um jejum com amor, com carinho, com vontade. Às vezes você está passando fome naquele período de jejum, mas nós temos que ser forte, né, amor? Porque aqui está falando que dentro de nós existem duas pessoas, o homem carne e o homem espírito. Mas como que nós vamos matar o homem carnal que está dentro de nós? Através do jejum. E da oração. Através do jejum que nós vamos... A Bíblia fala que quando nós estamos fracos, é aí que nós estamos fortes, sim, aonde sobressai o Espírito. Porque quando a Bíblia fala que dentro de nós existe o homem carnal e o homem espírito, é através do jejum que nós vamos nos fortalecer, sim, para que o homem carnal não venha sobressair. Verdade. Né? E continuando aqui, com o fim de não perceber os homens que jejumam, assim ao teu pai em secreto. Quer dizer, quando você está fazendo um jejum, não precisa de você falar para tua família, para os teus amigos. Às vezes a gente não precisa falar nem para o nosso cônjuge. O jejum é uma coisa particular entre mim e Deus, entre ele e Deus. Cada um jejua num propósito, né? Que quer que aquilo aconteça, é uma prova para Deus de fé, de força, né? Que a gente quer que aquilo aconteça, a gente está abrindo mão de algo para agradar a Deus, para que Deus venha atender aquela nossa oração. Então Deus fala que faça no seu secreto ao teu pai, que vem em secreto e te responderá. Amém. Né? O que quer dizer? É desse jeito. Inclusive aqui, no capítulo de João, no versículo 3, versículo 1, né, que fala de Nicodemos. A Bíblia fala que Nicodemos era um homem que ele era um pregador, ele é conhecedor da palavra, mas quando ele foi ter com Jesus, ele chegou e perguntou: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém faz esses sinais que tu fazes,
se Deus não for com ele? E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, eu te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É desse jeito, é bem isso mesmo. Né? Aqui, o Nicodemos, ele foi até Jesus porque ele via os feitos que Jesus fazia. E ele, como conhecedor da palavra, ele questionou a Jesus: como pode, né? E Jesus falou para ele: na verdade, eu te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, né? Aí tem duplo sentido aí, né? Sim. Tanto tá falando do batismo que o homem tem que ter das águas, que é o batismo nas águas, e o batismo do Espírito Santo, que é o que ele tá falando, né? Para nós nascermos de novo, nós temos que ser batizados, né? Só que nesse termo também do jejum, aonde que nós vamos matar a nossa carne, para que o Espírito venha sobressair. Venha se fortalecer, né? Nicodemos era um conhecedor da palavra, ele pregava, ele conhecia. Mas o próprio Jesus falou que ele teria que nascer de novo, porque dentro dele havia duas pessoas. E assim é conosco nas nossas vidas. E havia também. Dúvidas nele, né? Sim. Havia muitas dúvidas nele. E assim é conosco também em nossas vidas. Dentro da gente existem duas pessoas, o homem carnal e o homem espírito. Verdade. Se nós não matarmos o homem carnal, ele se sobressai e o espírito não consegue. Verdade. Por que muitas pessoas hoje caem na fé, não conseguem dar o passo de fé? Porque tem muitas pessoas que nasceram no berço evangélico, conhecem a palavra de Deus, são conhecedores da palavra, mas dentro deles ainda sobressai o homem carnal. E quando ele dá voz ao homem carnal, o homem espírito não sobressai. Através do jejum e oração que nós vamos matar o homem carnal e nós vamos se fortalecer para que nós venhamos o quê? Herdar o reino de Deus. Até porque podemos ser batizados nas águas, aqui já fala, né? Podemos nos batizar nas águas para poder nascer de novo e reconhecer que o Senhor é a nossa vida, a nossa fortaleza. Nada nessa vida é válido se não tivermos o batismo. Mas aí nós estamos falando dos dois, o das águas e do Espírito. Não adianta você ser batizado, meu querido, minha querida, nas águas e você não ter o batismo com o Espírito Santo. Porque você só conhece mesmo a presença, o poder, a majestade, a grandeza de Jesus quando você tem dentro de você o Espírito Santo. Se você não tiver o Espírito Santo na tua vida, não buscar, não correr atrás do batismo do Espírito Santo, você é um saco vazio, você é um ser vazio. Porque aqui o próprio Jesus está dizendo, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E aqui diz mais, na verdade eu te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Onde entra o jejum nisso tudo? Onde nós vamos matar o homem carnal que está dentro da gente. Através disso, porque tem muitas pessoas hoje que caem, pessoas que abandonam a fé. Tem gente que nem sabe, na verdade, o que é jejum. Sim, pessoas hoje que estão em cima do altar, pregando a palavra de Deus. Estão ali, só que dentro dele, ele ainda está em adultério, está em prostituição. E ele não matou o homem carnal. E se ele não se consertar diante de Deus, a Bíblia fala que o quê? Ele não vai entrar no reino de Deus. Exatamente, porque, né, e outra Jesus já deixou também. Ninguém vai ao Pai se não vir a mim. Isso quer dizer o quê? Quando Jesus foi, ele deixou o quê para nós? O Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não é nada mais, nada menos do que o próprio Jesus na nossa vida. Ele é um representante. Então, se nós não se batizar para receber o Espírito, se nós não nos batizar no Espírito Santo para falar em línguas, para falar, não adianta. Porque aqui o próprio Nicodemos, ele era conhecedor da palavra, né? Ninguém tinha uma vírgula para acusar o Nicodemos. Nicodemos era um conhecedor da palavra. Verdade. Ele era um homem de uma mulher só. Ninguém tinha uma vírgula para acusar. Era reto, né? Reto, né? E é o que acontece. Se ele não nascesse de novo, ele não podia herdar o reino de Deus, né? Se você falais, olha o que Jesus falou para ele. Se você falais coisas terrestres e não credes, como creais se vos falar das celestiais? Aí criou uma grande dúvida, que é aquilo que nós temos. Ali é o próprio Deus falando para ele ali. Se você tem dúvida